Bom, beleza. E eu preparei um pequeno quiz para vocês sobre o Renato Augusto aqui. Como ele deve jogar com a camisa 8, são 8 perguntinhas para vocês responderem aqui sobre a Peraí, carreira deixa eu abrir o Wikipedia aqui, peraí. do Renato Augusto aqui. Vamos lá, qual foi o jogo de estreia da carreira do Renato Augusto? Não é do jogo do Corinthians, na carreira do Renato Augusto. Eu chutaria um Flamengo e Botafogo pelo Carioca. Eu chutaria quinta B contra quinta C na escola. Carreira profissional, né, gente? Pô. Flamengo e Fluminense pra mim. Pois é, o Renato Augusto estreou contra o Corinthians. Ele tinha 18 anos no dia 12 de junho de 2005. Corinthians 4, Flamengo 2. Ele entrou durante a partida na ala direita, no lugar do Leonardo Moura. O técnico dos Urubus era o Celso Rotti. A partida, curioso, a partida foi em Mojimirim, a manda era do Corinthians, mas a partida foi em Mojimirim, com portões fechados, porque nos jogos anteriores a torcida do Corinthians tinha jogado objetos no estádio, enfim, no campo, e aí levou uma punição de 5 jogos, depois foi convertida para 3. Era qual torneio? É brasileiro? O Jô jogou muito bem esse jogo. Brasileiro. O Jô marcou 2 gols, o Abuda marcou 1 gol e o Roger marcou outro gol. Então, a estreia do Renato Augusto foi contra o Coringão, estreia profissional do garoto de 18 anos ali. Agora, pelo Corinthians, ele disputou 127 partidas e marcou 15 gols. Contra quem foi o primeiro gol dele com a camisa do Coringão? Contra o time da Vila Sônia. É que toda vez que eu vejo o Renato Augusto, eu lembro daquela cobertura no Rogério Ceni e me emociona. Golaço. Aquele lá é clássico, né? Vou chutar contra o Vasco. Foi o Corinthians 3, União Barbarense 0, no dia 13 de março de 2013. O jogo foi no Pacaembu. O Renato Augusto entrou durante a partida no lugar do Romarinho, com a camisa 25. E ele marcou o gol aos 47 do segundo tempo. Foi o terceiro gol do Corinthians, já estava 2-0. Os outros 2 gols foram do Douglas e do Jorge Henrique. O Emerson jogou muito bem nessa partida, o Sheik. E a curiosidade fica que no gol do União Barbarense, quem estava lá? O Valtão, que depois veio jogar no Coringão, reserva. E durante a partida, o Walter pegou um pênalti do Chicão. Saudades, Walter. Com a camisa do Corinthians, contra qual adversário o Renato Augusto mais marcou gols? Ele marcou 3 gols nesse adversário. Eu acho que é o time da Vila Sônia agora. O time da Vila Sônia, esse eu acho. Eu vou com a maioria, porque o meu Alzheimer me diz pra isso. Errado. Os 3 errados. Foi contra o Atlético Paranaense. Foram 3 gols. E a curiosidade fica que foram 3 gols todos jogando fora de casa, né? O Corinthians ganhou de 2-1, um amistoso. O Luciano fez outro gol e depois o Corinthians ganhou de 4-1 no Brasileiro. Ele marcou 2 gols nessa partida e o Love marcou os outros 2 gols. O jogo de 2-1 foi em 2014 e o outro jogo foi em 2015, certo? E agora, quantos gols o Renato Augusto marcou em clássicos? Eu chutaria... 3. Eu acho que foi menos, cara. Acho que foi 2. Eu chutaria 2. Pelo menos um tem, né? 3. Ele marcou só um. Só aquele golzinho clássico. Só aquele? Você tá brincando? Só aquele. Contra o time da Vila Sonsa na Vila Sonsa na Recopa. Aquele golaço de cobertura, né? Sim. Mas tem um detalhe. Ele marcou 15 gols e o Corinthians nunca perdeu quando o Renato Augusto marcou gol. Nunca teve uma derrota com o Renato Augusto marcando gol. Foram 13 vitórias e apenas um empate. Sendo que ele marcou 2 gols na partida contra o Atlético Paranaense, né? Então são 14 jogos que ele marcou gols. O Corinthians nunca perdeu. Esse empate foi em 2015 contra o Grêmio. Não sei se vocês lembram, marcou um gol de cabeça ali, de casquinha, acho que o lançamento do Jadson, um jogo que o Corinthians estava perdendo, ele marca o gol de empate também. Na Arena, né? Importantíssimo. Na Arena. Um foi jogo na Arena, eu lembro. Foi um gol importante para a campanha do Corinthians também naquele ano. A comemoração dele foi bem efusiva nesse jogo. Exatamente. A gente sabe que o Renato Augusto é destro. Ele marcou 15 gols pelo Corinthians, mas quantos ele marcou de canhota aí, Carão? Pô, aí você tá me complicando, hein? Sei lá, cara, uns 10, não tenho nem noção. Pô, ele marcou 15, você tá achando que 10 foram de canhota? Ele marcou 15, não, eu exagerei então. Pô, cara, como é que ele passou no vestibular? Vai. Chutei 4 gols. 2. Eu vou com 3, então, pra ficar no meio. O Alan acertou. Primeiro acerto, galera! Aê!
2 gols de canhota, 10 gols com a perna direita, 3 de cabeça. Foram 7 gols com o Corinthians como mandante e 8 o Corinthians como visitante. E fica o detalhe curioso. Dos 15 gols, 11 foram com a camisa branca do Corinthians, a camisa número 1. Apenas um gol ele marcou com a camisa 2, justamente aquele golaço na Recopa. Aquele deu cobertura, né? O único gol dele que ele marcou com a camisa 2, a listradinha e tal. E ele marcou 3 gols. O Corinthians jogou muito menos com a camisa 3, né? Mas ele marcou 3 gols com a camisa 3. Uma vez com a camisa azul, uma vez com a camisa amarela e uma vez com a camisa laranja. Na China, ele disputou 136 partidas. Quantos gols ele marcou lá, Icarão? Ele marcou 12 gols. Não, foi mais que isso, certeza. Mais? Ele fez. Eu ia Foi, chutar certeza. menos. Não, eu tinha lido em algum lugar que na última temporada dele ele tinha feito acho que 11 ou 12 na última temporada. Acho que foram Ele fez 26. Mais. Caramba. Eu vou chutar 23. Pô, ele tava jogando na China, cara. Na China ele marcou 38 gols. Nossa E teve mais 38 assistências, o que totalizando 76 participações em gol. Como ele jogou 136 partidas, ele tem uma participação em gol a cada 1,5 partida que ele jogou lá na China. É um jogador efetivo, quer dizer, decisivo, enquanto esteve jogando na China, certo? Sétima pergunta. Renato Augusto foi ouro na Olimpíada do Rio de 2014. Inclusive abriu as cobranças de penalidades na final, né? Que o Brasil ganhou o ouro e tal. Com qual era o número da camisa que ele jogava na Olimpíada, Gibson? Pi? Não, Pi não era. Ele tava com a. Não sei, cara. Não faço ideia. Qual 8? Eu acho que ele jogou com a 5, se eu não me engano. É isso aí, cara. Mandou bem. Ele jogou com a camisa número 5. Porra, pelo menos uma, né, certo? Jogou com a camisa número 5. Na Copa de 2018, ele jogou com a camisa número 8. Aí com a Ana, a lembrança da Ana, né? E na Copa também de 2018, ele foi o primeiro jogador pelo Brasil, disputar a Copa pelo Brasil, atuando na China, né? Era o primeiro jogador jogando na China, foi convocado para a Copa do Mundo. Naquele momento o Paulinho também foi para a Copa, mas ele não estava mais na China, ele estava no Barcelona, né? E a última pergunta, quantas cirurgias o Renato Augusto teve que fazer durante a sua carreira? Vixe, vai lá, Ana. Acho que é mais que gol, eu acho, viu? 5. 3. Eu vou chutar mais, vou chutar 7. Quase! Ele fez 6 cirurgias durante a carreira dele. 3 no joelho e 3 no rosto. Foi uma no joelho direito, em 2013, quando ele estava no Corinthians, 2 no joelho esquerdo, quando ele estava no Bayern Leverkusen. Ele teve 2 cirurgias no rosto quando ele estava no Flamengo. Uma que um desvio de septo, enfim, foi uma coisa simples. A outra foi mais grave, né? Ele quebrou a cara, teve um afundamento de malar, colocou 11 parafusos, daí a cicatriz que ele tem no rosto, né? E depois de novo ele quebrou a cara no Coringão, né? Também no Eu lembro que ele Bahia. jogou de máscara uma época. Ele quebrou o osso arcozigomático no Coringão. Tá aí o quiz do Renato Augusto, passando aqui na Irmandade Corintiana, pra gente conhecer um pouco mais desse jogador que a gente tá como esperançoso aí no ano do Coringão, né?